Vamos aprender a controlar a produção de mercadorias que você fabrica. No vídeo anterior, aprendemos como criar receitas para elas, que é um pré-requisito para a produção. Recomendo assistir esse vídeo caso ainda não saiba criar receitas. Para nossos testes usarei os produtos que cadastrei antes. Já temos a receita, a composição deles previamente registrada. A produção é o que reduz o estoque da matéria-prima e aumenta o estoque do produto fabricado. O sistema consegue registrar ela automaticamente, mas vamos antes entender o processo manual. Vamos em Produção e em Adicionar, para registrarmos uma. Vai indicar a data e o produto fabricado, que naturalmente tem que ser do tipo fabricado, o sistema não permite selecionar outros. Vou simular que estou fabricando 10 kg de pão italiano, então indico essa quantidade. E abaixo temos o campo Realizada, que indica se a produção já foi feita. Se desmarcar não há movimento de estoque, e ela fica como pendente. E gera avisos no sistema. Veja que nenhum movimento de estoque ocorreu. Agora vamos colocar ela como realizada. E logo abaixo temos também o campo Baixa em cascata. O sistema permite que você use um produto que fabrica na receita de outro. Marcar este campo fará o sistema baixar o estoque da matéria-prima no último elo da cadeia de produção. Ou seja, se você fabrica pão e usa o pão para fazer lanches, ao fazer um lanche o sistema vai baixar a farinha usada no pão. Já caso desmarque, ele baixaria o próprio pão, e você precisaria fabricar manualmente o pão para que só então ocorra a baixa da farinha. Ou seja, você só desmarca esse campo se quer ter um controle muito grande sobre a linha de produção, mas isso também vai aumentar muito o seu trabalho. Por fim temos a data e hora de entrega, e as observações. São campos preenchidos automaticamente pela venda, quando a produção é registrada automaticamente por uma venda. Agora vamos voltar lá nos produtos. Ao atualizar a pesquisa, veja o que aconteceu com o estoque. O pão ficou com 10 kg, que é o que fabricamos, e os produtos que fazem parte da receita dele ficaram negativos, pois foi baixado deles a quantia necessária para fabricar esses 10 kg, de acordo com a receita que montamos antes. Agora, vamos ver alguns ajustes que interferem nesse processo. Aqui em Ajustes Globais, vamos pesquisar a configuração com o identificador 60019. Lembra daquele campo baixo em cascata, lá da produção? Pois é, esse ajuste define o valor padrão dele, e vale principalmente para produções feitas de forma automática. Por padrão o sistema vem configurado para baixar em cascata, ou seja, se você faz pão, e faz lanche com esse pão, ao fabricar o lanche baixa a farinha que usou no pão. Se quer um controle mais rígido pode desmarcar isso, mas lembre que vai dar muito mais trabalho. Quando fabricar o lanche baixa o estoque do pão, e você vai precisar fazer manualmente a produção do pão para só então baixar a farinha. Depende do nível de controle que precisa. Vamos entender duas situações. Sua padaria fabrica pães, doces e salgados, para vender no balcão. O cliente chega, pega o produto, paga e vai embora. Nesse caso você fabrica o produto, como fiz há pouco, e conforme ocorrer vai registrando as vendas. Em outro caso, o cliente pede algo que você não tem à pronta entrega. Então vai registrar uma venda para esse pedido, que irá gerar uma produção dele, para baixar a matéria-prima. Nos dois casos existe um ciclo, onde o produto é fabricado, baixando a matéria-prima, e depois é vendido, baixando seu próprio estoque. É para adaptar o sistema a esse ciclo que vamos ver esse ajuste, com o identificador 60023. As vendas em nosso sistema podem ter três formas de entrega, sendo a retirada no caixa, a forma delivery e a vem retirar.
Para as duas últimas, delivery e vem retirar, o sistema sempre registra a produção automática, como sendo um pedido que o cliente fez de algo que não tem a pronta entrega. Quando a entrega é retirada no caixa, o sistema considera que o cliente pegou o produto no balcão e levou no caixa. Se você fabricou esse produto antes para expor no balcão, o sistema não pode fabricar de novo. Nessa situação é preciso que você desative esse ajuste, desmarcando sim ali embaixo. Por outro lado, se sua empresa não fabrica antes para expor no balcão, pode deixar essa configuração ativada, e assim todas as vendas são fabricadas automaticamente. Para nossa demonstração vou deixar ativada, pois o importante é ver o resultado da produção feita pelas vendas. Então vamos começar a vender. Vou começar vendendo uma dose do uísque. Agora vamos lá nos produtos. A dose de uísque está zerada, enquanto a garrafa perdeu 0,15 do estoque. Isso ocorreu porque o sistema fabricou a dose enquanto registrava a venda. Embora a produção aumente o estoque da dose, a própria venda baixou logo em seguida, deixando ele zerado. E aqui na produção, temos fabricados aqueles 10 quilos de pão, que eu fiz antes, e a dose de uísque, que veio daquela venda. Agora, vamos fazer um teste com aquela configuração 60023 para desativar a fabricação quando a venda for com retirada no caixa. Ao fazer isso, só as vendas com forma de entrega delivery e vem retirar vão registrar produção. Vamos então fazer mais uma venda. Farei exatamente igual fiz antes, o mesmo produto dose whisky, a mesma quantidade. Só que agora você vai ver a diferença. O sistema não baixou mais a garrafa, só baixou a dose do whisky, porque não registrou a produção. Agora vou excluir essa venda e fazer outra. Mas dessa vez com uma diferença, vou alterar a forma de entrega. Assim, mesmo com aquela configuração desativada, o sistema vai registrar a produção. Agora fez exatamente como antes, a dose continua zero, e a garrafa baixou mais 0,15, ficando com 0,3 negativo. E a produção da venda está aqui. Agora, vamos simular uma última situação. O cliente encomendou o produto, mas vem buscar daqui vários dias. Ou seja, é um pedido adiantado, que será fabricado em outro momento. Nesse caso, além de alterar a entrega, vou alterar a data e hora de entrega, e a data de produção. Vou indicar que a produção será feita um dia antes. E agora vou lançar o produto, dessa vez vou vender o pão, para variar. Vendi 3 quilos de pão. Vamos lá no produto para ver o que aconteceu. Aí você se pergunta: ué, ele baixou o pão e não mexeu na matéria-prima?
Ele não produziu? A questão é que fizemos uma venda com entrega bem para frente, e não seria tão interessante ele já sair baixando o estoque da matéria-prima tão antes. O que aconteceu é que ele registrou sim a produção. Mas lembra daquele campo realizada que vimos lá no começo? Quando a produção é para mais de um dia à frente, o sistema automaticamente desmarca esse campo. Isso vai deixar a produção aberta, sem mexer no estoque, e vai gerar um alerta avisando que tem essa produção para fazer. Quando chegar o dia de produzir, você altera e marca esse campo. Aí, refazendo a pesquisa aqui, vemos que a produção movimentou o estoque como deveria. Enfim, não é um bicho de 7 cabeças, mas tem regras para se adaptar a diferentes empresas. Você pode fabricar para vender, pode pegar pedido do cliente e fabricar, ou ainda pode pegar o pedido com fabricação para vários dias ou meses à frente. Dependendo dos ajustes, da forma de entrega e da data, o sistema vai se adaptar a essas realidades. Na central de ajuda há um artigo escrito, que pode ajudar se ainda ficou alguma dúvida ao ver esse vídeo.